Aleluia. Segundo livro de Samuel, ou 2 Samuel capítulo 15, versículo 13, diz assim: Então veio um mensageiro a Davi dizendo: todo o povo de Israel segue decididamente a Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus homens que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderemos salvar-nos de Absalão. Dai-vos pressa a sair, para que não nos alcance de súbito, lance sobre nós algum mal e fira a cidade a fio de espada. Por enquanto até aí, queridos. Amados, vamos fazer aqui como dizem, vamos fazer uma enquete. Quantos estão com muita fome de Deus? Quantos querem mais de Deus nessa manhã? Vieram assim com aquele desejo, dizendo: Senhor, eu preciso da tua medida, uma medida sacudida. Aleluia, amém, amados? Aleluia, aleluia. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Nós colocamos as cadeiras de forma diferenciada, né, para que as famílias, as pessoas que já estão convivendo, possam sentar-se juntos, não é verdade? Então olhe para a pessoa que está do seu ladinho aí, fala assim: eu estou declarando, né, eu estou declarando que a palavra do Senhor, seja profético, estou declarando que a palavra do Senhor há de gerar vida, poder, graça, libertação e um renovo da parte de Deus sobre a sua vida e sobre a sua história, em nome de Jesus, amém, aleluia, aleluia. Que bom, graças a Deus que você fez isso. Agora seja misericordioso, aponta a mão aqui para o pregador também, declare sobre o pregador. Meu Deus do céu, também quero receber um pouco disso aí que vocês estão declarando. Fala: Senhor, tem misericórdia do pregador, traz uma unção nova sobre ele, aleluia, amém, queridos? Aleluia. Eu vejo sempre a gente ora uns pelos outros, está do lado, ninguém olha para frente, né? Aleluia, mas eu recebo, Senhor, aleluia. Queridos, a Bíblia fala, ou conta-nos, relata-nos a história da fuga de Davi. Nesse episódio conhecidíssimo, né, da fuga, por ocasião da rebelião de Absalão. É uma história muito conhecida, pregamos com muita frequência sobre Davi, especialmente sobre essa fuga de Davi. Davi é interessante, rei em Israel, e ele recebeu ali em Jerusalém, recebeu a notícia de que Absalão, e quem era Absalão, queridos? Preguem comigo, quem era Absalão? Filho de Davi. Ele recebeu a notícia de que Absalão, seu filho, não era uma pessoa qualquer, não era um estranho que veio de uma nação qualquer. Seu filho, ele havia se levantado, não, ele estava tramando contra o próprio pai, porque ele desejava o reino de Israel, ele desejava o trono de Davi. E ele assim arma uma situação, e ele reúne em uma outra cidade os homens, não, as pessoas desafeiçoadas, ou os inimigos em potenciais de Davi. E ele faz ali, sabe aquela coisa, vamos fazer um churrasco generoso, né, e vamos chamar os desafetos de Davi, aquelas pessoas que ele sabia, né, aquelas pessoas que nos bastidores tinham alguma desavença com Davi, que não estavam alinhados com Davi. Quantos sabem, né? Quantos sabem que todos nós temos muitos desafetos? Verdade ou não? Às vezes a pessoa está olhando para você, está rindo, batendo nas tuas costas, né? Quando você vira as costas, ela fala: estou batendo nas tuas costas, mas é que não tem oportunidade, primeira oportunidade eu vou te apunhalar. Isso acontece, sim ou não? Não, pastor, isso não. Misericórdia, essas coisas não acontecem, as pessoas são boas, muitas vezes entram em confusão. E quando elas colocam os pés no lugar de confusão, meu Deus do céu. Absalão, filho de Davi, ele havia tramado uma situação e ele arma, né, ali um grande churrasco, ele traz os desafetos de Davi, e ali os homens o proclamam rei sobre Israel,
a despeito, né, do trono, né, da coroa estar sobre a cabeça de Davi, seu pai. E eles então se levantam e eles vêm para tomar Jerusalém, e a notícia chega até Davi. E Davi, quando ouve aquela notícia, quando ele escuta que o povo está vindo com Absalão para tomar Jerusalém, para tomar o trono, Davi não pensa duas vezes, ele não pensou, ele não titubeou em dizer assim: gente, o que nós vamos fazer? O que o texto diz, queridos? Disse, pois, Davi a todos os seus homens que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos. Levantai-vos e fujamos. Queridos, é interessante essa expressão, porque Davi não era um covarde. Davi era um homem afamado nas batalhas, era um homem forte, era um homem valente, era um homem que causou muita intriga e muita inveja ali em Israel, porque ele saía para uma batalha e Deus dava vitória para aquele homem. E as vitórias de Davi causavam inveja em outras pessoas, em outros homens igualmente valentes. Mas havia graça de Deus, a ponto de levantar e de sustentar aquele homem. A fama de Davi era uma grande fama. Ele era afamado nas batalhas. Só que quando ele ouve aquela notícia, queridos, ele discerniu que ele não precisava entrar, ele não podia entrar naquela batalha, ele tinha que, fugir. Ele estava sozinho? Não. Diz o texto que os homens de Gate, que vieram de Gate, se ajuntaram, eram cerca de 600 homens, a guarda real estava com ele em Jerusalém, ou seja, ele não estava desguarnecido, não. Eu creio que facilmente ele poderia ter ido num combate contra aquele exército que vinha, e facilmente os venceria. Por que Davi fugiu? Por que Davi fugiu, queridos? Sabe, amados, eu creio que as muitas batalhas, as muitas situações que todos nós enfrentamos, você e eu enfrentamos, tem um valor pedagógico tremendo. Às vezes nós não entendemos o valor, a pedagogia, o ensino, na ação do Espírito Santo nas nossas vidas, através desses embates, das desavenças, dos desajustes, das coisas desencontradas. Às vezes entramos numa situação e a gente sai chutando tudo, porque não entendemos, não compreendemos a dimensão do trabalhar do Espírito Santo numa determinada situação que aos nossos olhos assim aparenta ser um momento de desajuste, de confusão. Às vezes a gente fica assim indignado, por que Deus permitiu? Enquanto que a pergunta deveria ser outra, falar: Senhor, abra os meus olhos para que eu compreenda o mover, a ação, a didática do Senhor nessa batalha que eu estou passando. Eu creio que Davi aprendeu muito, ele amadureceu nessas muitas batalhas que ele teve, nas marcas, nas feridas que ele carregava. Ele amadureceu tanto, a ponto de discernir que aquela batalha não era uma batalha a ser travada, era um momento para recuar, não para entrar. Não é porque o seu filho estava se levantando, não havia o filho, o nome, o valor, essa coisa do sentimento não estava em jogo. Davi amadureceu a ponto de entender que ele não deveria entrar. Sabe, queridos, nós amadurecemos, ou temos vestígios, percebemos que de fato amadurecemos, não é pela nossa garra, não, pelo afã de entrar, não, aquele desejo de entrar em qualquer batalha, não é pela nossa voluntariedade em nos apresentarmos para e entrarmos em qualquer furada. Tem gente que é doido, assim, louquinho da cabeça, passa em frente a uma casa, vê dois pitbull, né, brigando. Você não sabe nem a casa, você não sabe nem a ferocidade dos cães. Tem gente que é maluca a ponto de pular o portão e tentar apartar aqueles dois cães. Estão compreendendo? A maturidade vem, ou a maturidade se mostra, quando nós temos o equilíbrio, a sensatez, o discernimento de selecionar as nossas batalhas. Queridos, o jovem
o jovem, ele tem uma feição, lógico, não os jovens aqui, amém, jovens? Amém, queridos? Eu estou falando assim, do jovem que perdeu o juízo, tudo bem? Tudo bem? Olhem para mim, jovens, olhem para mim com misericórdia. Então, aqueles jovens, né, que às vezes a gente ouve falar, que está em algum lugar, esses jovens são doidinhos da cabeça, eles entram em cada furada, eles entram em cada batalha, e lá na frente eles se arrebentam, olham para trás e falam, meu Deus do céu, por que eu entrei nessa furada? Por que eu entrei nessa batalha? Nem é uma batalha minha. Por que eu pulei para dentro desse negócio? Por que eu entrei nesse barco furado? Porque é jovem, sem juízo. É o outro jovem, tá bom, mano? Amém? Não, eu preciso dizer isso, esclarecer, porque senão alguns jovens vão falar assim, meu Deus, o pastor está falando, não é contra você. É daqueles que a gente sempre ouve falar por aí, né? Tem jovem cabeça de rolinha, queridos. Eles não conseguem ouvir uma situação, eles não conseguem ver um pisca-pisca, aquela coisa, né, luminosa, aquele glamour, e eles, pula para dentro, entra naquela furada, entra naquele barco, entra naquela batalha, se ferem, saem feridos, e saem além de se ferir, saem ferindo, e vivem o resto da sua história amargurados, porque Deus permitiu que eu entrasse. Se Deus é Deus, se Deus é poderoso, como diz ser, como se mostra, né? Ou como se revela como um Deus poderoso, por que Ele não impediu? Por que Ele não levantou a mão, mandou um anjo, um querubim, sei lá, alguém que desse um tropeço, pisasse no meu pescoço, impedisse, permitiu que eu entrasse nessa furada? Deus não me ama. Aí a culpa de quem é? A culpa de quem é, na verdade? De Deus. Porque Deus permitiu. Porque o meu líder de célula não me impediu, não grudou no meu pescoço, falou, cara, não entra nessa roubada, essa batalha não é tua. Davi amadureceu, queridos. Davi tinha amadurecido em função de tantas batalhas que ele já entrou, e Deus dava vitória. Aquilo ali foi de alguma forma, foi dando músculo, foi dando temperança nas emoções, na alma, no espírito de Davi. Agora era um rei maduro errou. Você e eu podemos olhar para a história de Davi e não concordarmos com muita coisa que ele fez, mas precisamos concordar a respeito de algo que Deus fala sobre ele, um homem segundo o coração de Deus. Isso é o relato que Deus dá a respeito desse homem. Ainda que você possa olhar, pastor, mas mas havia algo no coração de Davi que atraía, que mexia o coração de Deus, a ponto de Deus falar, esse homem é segundo o meu coração. Uau, que tremendo. Pastor, eu posso errar então como Davi errou? Eu vou ser segundo... Querido, se você tiver o mesmo coração de Davi, e tiver a mesma graça que Davi teve, de se quebrantar, e fazer o mesmo trajeto que ele fez, fica à vontade. Fica à vontade, se você quiser entrar nessa roubada, mas há um caminho melhor. Amém? Davi não foi um homem perfeito, mas foi um homem perfeitamente ajustado à vontade do Senhor na sua história. Você não precisa ser perfeito, mas você precisa se ajustar perfeitamente ao plano eterno, divino do Senhor sobre a sua vida. Em nome de Jesus, aleluia, compreendem isso? Aleluia. Davi, queridos, disse para os seus homens, levantai-vos e fujamos, porque ele era um covarde? Não, um espírito de covardia montou sobre Davi naquele momento? Não, porque naquele momento Davi via valores que ninguém via, ninguém enxergava, e nós precisamos aprender a separar valores de coisas. Quando nós não conseguimos separar valores de coisinhas, querido, nós brigamos, entramos em batalhas por coisinhas, e perdemos os valores eternos, os valores do reino. Às vezes, boa parte dos nossos desajustes, das nossas brigas, daquelas coisas, é por coisinha. Fala assim comigo, assim, coisinha, passa. Valores são eternos. Davi, sabe o que Davi fugiu? Ele diz, eu preciso cair, vamos cair fora desse lugar, sabe por quê? Porque senão
esse cabeça de rolinha, meu filho, o texto não diz isso, eu fico imaginando Davi pensando, é meu filho, cabeça de rolinha, não sei onde eu errei, devia ter dado cascudo mais forte nesse guri, não dei, olha o que virou. Santo Deus, aleluia. Às vezes a gente tem que dar cascudo mais forte, né, queridos? Davi devia ter feito isso, não deu cascudo mais forte, virou esse monstrengo, se levantando quando o pai. Davi falou assim, vamos cair fora, sabe por quê? Porque na perspectiva de Davi tinham valores que não poderiam ser perdidos, negociados. Davi falou assim, se esse cara, se ele chegar, ele vai ferir muitas vidas, gente inocente dentro da cidade. Ele olhava a cidade de Jerusalém, ele olhava as vidas, ele olhava as famílias que estavam ali em Jerusalém, que perderiam suas vidas por conta da desavença entre Davi e Absalão, seu filho. E haviam valores envolvidos nisso aí que ninguém percebia, ninguém via. Agora essa coisa dos valores, da separação dos valores fica mais gritante, mais evidente, um pouquinho à frente. Porque quando Davi decide fugir, sair da cidade, fugir daquela batalha, ele chama seus homens, eles ficam à porta da cidade, eles param na última casa, né, de Jerusalém, espera que todos os homens saiam, todas aquelas pessoas que estavam com ele em aliança saiam. Depois que todos saíram, os sacerdotes que vinham com a arca da aliança, também estavam ali com Davi no intuito de seguir Davi para onde quer que Davi fosse. Olha que coisa tremenda nós encontramos na sequência desse texto. No capítulo 15 ainda, o versículo 24, e já caminhamos para os finalmente dessa palavra. E quando eu falo caminhamos para os finalmente, não é que eu estou acabando, viu, queridos? Às vezes eu falo, caminhando para os finalmente, tem mais uns 30 minutos, amém? Tem misericórdia do pregador? Obrigado. Vem para cá, Joás. Olha que coisa tremenda, versículo 24, queridos. Davi está olhando, observando todos os homens de guerra saindo. Para você entender que ele não estava sozinho, desguarnecido, que ele não fugiu porque não tinha mais ninguém com ele. O texto diz que todos os seus homens passaram ao pé dele. No verso 18, também toda a guarda real e todos os geteus, 600 homens que o seguiram, passaram adiante do rei. Eram homens valentes, homens de guerra, homens igualmente valorosos e fortes na batalha. Poderiam resistir qualquer ataque, queridos. Gente preparada, gente formatada para aquilo. E no versículo 24 diz, eis que Abiatar subiu, e também Zadok, e com este todos os levitas que levavam a arca da aliança de Deus, puseram ali a arca de Deus, até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então disse o rei a Zadok, torna a levar a arca de Deus à cidade, se achar eu graça aos olhos do Senhor, Ele me fará voltar para lá, e me deixará ver assim a arca, como a sua habitação. Se ele porém disser, não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça de mim como melhor lhe parecer. Davi amadureceu, queridos. Ele olhou para aquela batalha, aquele levante, aquela rebelião de Absalão, dos homens que estavam vindo com ele, um grande exército. Na perspectiva de Davi, tinha algumas coisinhas entre eles, eram coisinhas, isso não estava em jogo. O que estava em jogo eram os valores que poderiam se perder, vidas que poderiam se perder. Enquanto eu olhava para esse texto no início da semana, ruminando isso, eu fiquei pensando, quando nós começamos a pandemia, quando a pandemia começou, nós não começamos nada, misericórdia. Quando a pandemia começou, nós ficamos assim, aquela coisa surpreendeu, né, pegou todos de surpresa. Eu fiquei pensando, meu Deus, nós estávamos às vésperas de uma conferência, a conferência anual da igreja. Vamos recuar, vamos insistir com isso. Ficamos pensando nos preletores, queridos, hotel pago.
reservado e pago antecipadamente, passagens aéreas ida e volta, pago. Vinha gente de São Paulo, vinha gente de Curitiba, vinha gente de Campinas. Nós tínhamos, assim, estava tudo certinho. E os preletores ligando. E aí? Vamos manter? Vocês vão manter ou não? Naquele momento, queridos, eu fiquei pensando, nós temos uma agenda anual da igreja, da conferência da igreja. E nós temos vidas, homens de Deus, pastores, profetas do Senhor, que têm família, têm filhos, têm sonhos, têm perspectivas, têm projeto de Deus, têm responsabilidade, carregam responsabilidade em suas mãos sobre um povo. Como que nós vamos expor esse povo a pegar aeroportos, a se sujeitar a aeroportos? Tinha gente de Brasília que viria. Eu falei, como que nós podemos, em sã consciência, como que nós vamos poder administrar e dormir depois em paz com esse negócio? Conversei com minha esposa, falei, como que nós vamos fazer? A melhor coisa vamos cancelar. Frustrou? Eu não sei quanto a você, quanto a mim, frustrou. Até hoje nós caminhamos, carregamos essa conferência que está em aberto, essa conferência que está em stand-by. Queremos retornar essa conferência com mais paixão, mas de forma segura, que possamos trazê-la de forma segura. O que estava em valor não era a reputação do pastor dessa igreja, não era o nome dessa igreja. Poderíamos, algumas pessoas até, queridos, algumas pessoas até não compreenderam. Teve gente que tratou de sumir, começou a pandemia, sumiu, não retornou mais. Eu creio que não vai retornar mais, da forma como saiu, da forma como se ausentou. Mas o que estava em jogo não era a nossa reputação, não era a minha reputação. Não é coisinha, são valores, são vidas, é gente. Tem batalha que você não insiste, queridos. Tem lugares, tem situações que você tem que recuar e recuar mesmo, porque tem valores que você não pode perder. É por isso que muitas vezes nós não podemos falar tudo para todos. Por quê? Porque tem gente que não pode ouvir tudo, não pode ver tudo, desequilibra, emocionalmente perde o equilíbrio, perde o chão. Muitas vezes você tem que ser mais reservado, aguardar o momento, se aquilo vai fortalecer, se aquela pessoa tem estrutura para ouvir. Às vezes não tem estrutura, ouve uma história, vê uma situação, ela quer entrar na batalha, ela quer comprar uma briga que não é dela, uma batalha que não é dela. Compreenda isso? Por isso que muitas vezes a gente tem que reservar, guardar o nosso coração para o melhor momento. Se você aguarda, você segura, depois de um tempo, você mesmo conseguiu administrar no teu coração aquilo, a serenidade, a temperança, a paz. Então você compartilha da forma certa, sem as emoções, tranquilo. Aí você compartilha. Aquela pessoa está pronta para ouvir e para não querer partir para a briga. Do contrário, você compartilha de forma indevida, a pessoa vira um pitbull e fala, vamos pegar. A maioria de vocês está de máscara aqui, não dá para ver, né? Mas faz uma cara de pitbull aí, né? Eu estou vendo tem muitos com cara de cordeiro, mas faz cara de pitbull, vai lá. Vai lá, Nelson, você que tem uma cara boa de pitbull, vai lá. Isso, meu irmão, isso mesmo, olha que coisa linda, irmãos. Meu Deus do céu. Estão entendendo, amados? Vamos finalizar, né? Vamos caminhar. Para Davi, o que estava em jogo não era a sua reputação. Ele era rei, a coroa lhe pesava sobre a cabeça, o manto, queridos, de autoridade lhe pesava os ombros. Ele entrava, ele saía, era um homem bem quisto, né? Ali em Jerusalém, era o homem em Jerusalém, tinha uma reputação, tinha um nome. Muitas vezes ele jogou essa reputação na lata de lixo, mas Deus deu graça, ele foi restaurado, foi renovado, agora continuava sendo rei. Quando ele vê essa rebelião, essa rebeldia, esse povo se levantando contra ele, ele percebeu, não é a minha coroa, não é a minha capa que está em jogo, não é o meu nome, são vidas, são pessoas, são famílias, são jovens, são crianças que ainda têm um futuro todo pela frente, poderão ser mortas, a cidade poderá ser queimada. Eu não mereço isso.
quando aqueles sacerdotes assim demonstraram que o seguiriam por onde quer que fosse, Davi disse: volta para Jerusalém, vocês vão ficar aí, porque se eu achar graça diante do Senhor, o Senhor vai me fazer voltar e ver novamente a arca da aliança, e ver o lugar da sua habitação. Mas se eu não achar graça diante do Senhor, se eu não cair no agrado dos olhos do Senhor, Ele não vai permitir que eu volte, que se cumpra a vontade do Senhor. Simples assim. Não era a reputação de Davi. Muitas vezes nós entramos numa batalha por conta da nossa reputação. Muitas vezes entramos numa batalha por conta do nosso ego. Muitas vezes nós assim permanecemos numa batalha porque você quer defender não os valores eternos, não valores que não se perdem, mas você quer defender coisinhas. Pastor, é o meu nome que está em jogo. Eu vou mostrar quem é que tem razão nesse negócio. Eu vou até o fim, até as últimas consequências, se preciso for, mas eu vou demonstrar quem é que tem razão nesse negócio. Eu vou mostrar que ele está errado, que ela está errado, que elegeu errado. Louco. Louco. Não é a sua reputação, querido. Se você já entregou a sua vida para Jesus, entenda isso. Se você confia nele como teu Senhor e Salvador, não é o teu nome, não são as coisinhas que estão em jogo. O que está sobre a mesa não são os teus sonhos, são os valores do reino. Certa vez, um determinado momento específico da história de Jesus, quando os guardas vieram prender Jesus, a palavra do Senhor diz que Pedro tomou a espada. Aquela espada, eles fizeram uma vaquinha para comprar uma espada, conseguiram arrecadar um dinheiro, compraram uma espada, e Pedro estava ali junto com Jesus. Quando os guardas vieram, Pedro tomou daquela espada e decepou a orelha de um daqueles guardas. Jesus disse: ei, guarda esse negócio. Você acha que se eu quisesse eu não oraria ao Pai? Ele mandaria aqui, né, exército, tropa, enviar anjos. Esse negócio ia ficar coalhadinho de anjo. Pedro, cabeça de rolinha, guarda essa espada. Não é dessa forma. O que estava em jogo não era uma guerra, uma batalha natural. Eram valores espirituais, era uma batalha espiritual. Por isso que Jesus sabia, ele precisava ir até as últimas consequências. Não era a reputação, o nome dele, o fato dele ser humilhado, de ver as suas vestes sendo sorteadas entre os salteadores, malfeitores, guardas, ver aquele escárnio todo ali, e as pessoas cuspindo e dizendo: ei, você é filho de Deus, desce da cruz, vamos lá. Não, nada disso. Desfigurado, machucado, sangrando, ferido, nada disso. Ele sabia que não eram coisinhas, a sua reputação, a sua dignidade como homem. Não eram essas coisinhas que estavam em jogo. Não, eram valores. Porque ele via vidas, ele via homens como Davi, olhava para Jerusalém e via que não era a sua reputação, não eram coisinhas, vidas poderiam se perder ali em Jerusalém, a cidade queimada, a cidade, o lugar escolhido pelo Senhor, a arca da aliança que personificava, representava a presença manifesta do Deus Todo-Poderoso, poderia ser levada e cair nas mãos indevidas. Ele diz: não é isso que está em jogo. Não é a minha reputação, não é a minha coroa, não é a minha posição. Se Deus permitir, se eu achar graça, eu vou voltar para esse lugar. Eu verei a arca, eu verei o lugar da sua habitação. Mas esse negócio está nas mãos do Senhor, porque os olhos de Davi estavam postos em Deus. Enquanto nós caminharmos, enquanto igreja, formos igreja, essa igreja cheia de milindres, que defende o seu nome, as suas vaidades, os seus egos, meu Deus, enquanto nós brigarmos
pelo nome da nossa denominação, da nossa igreja. A minha igreja é a igreja, a minha denominação é a que está bombando, a minha... Nós estamos em batalha errada, perdemos a batalha, entramos numa furada tremenda, porque reino não tem nada a ver com igreja, com denominação, com preferências, não tem nada a ver com essas espadas que Pedro levanta para cortar pessoas. Paulo disse: a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra poderes, príncipes e poderes. Compreendem isso? Você pode se colocar em pé, por favor. Aleluia. Por isso que Jesus ali na cruz disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, Senhor. Por isso que Davi disse: se o Senhor quiser, eu volto. Sabe o melhor da história? É quando um homem de Deus, uma mulher de Deus, esquece e perde a sua reputação para viver a reputação do rei. Quando você perde aquela tua força, aquele teu ânimo, de você ficar brigando pelas tuas preferências. Pisaram no meu pé, pastor, vou fazer um biquinho gospel agora. Quando você perde isso, fala: Senhor, pisaram no meu pé, o que eu preciso aprender com isso? Será que eu tenho um dedo a mais? Será que o Senhor quer me ensinar a ter um coração mais elástico e suportar a dor, porque lá na frente eu enfrentarei batalhas maiores, pesadas? Mas enquanto nos tornarmos a igreja midiática, é a igreja que quer estar bombando na mídia e precisa de likes para poder assim se sentir bem diante do espelho, o Espírito Santo vai continuar aguardando o melhor momento para que Ele dê o seu melhor para nossas vidas. E eu creio que o Espírito Santo está trabalhando a igreja nesses dias, adornando esse povo, essa igreja, a noiva, para o encontro com o Senhor, o noivo. Nós fomos chamados, preparados, marcados para isso. Você e eu estamos sendo trabalhados às vezes. Dói. Pastor, está falando isso, né? Parece que é fácil. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil, porque muitas vezes Deus teve que me chamar de hipócrita. Muitas vezes Deus foi... Já testemunhei de muitas vezes aqui, enquanto pregava o Espírito, e eu não esqueço de uma vez onde o Espírito Santo disse: sai da minha frente, você está atrapalhando. Era um momento tão gostoso da ação do Espírito Santo, e eu estava capitalizando aquele momento. No finalzinho da reunião, o Espírito Santo falou: sai da minha frente, você está me atrapalhando. E quantas vezes o Espírito Santo, você é um hipócrita, você não está vivendo isso. Eu tive que fazer o quê? E a minha reputação? Que reputação, que nada. Vou para o pó, vou para a presença do Senhor, me ajoelho e falo: Senhor, misericórdia, errei. Isso é vaidade, isso é orgulho. Por favor, Senhor, não me rejeite. Aleluia. Deus Santo. Eu
Eu creio que o melhor de Deus ainda está reservado. Na medida que nós permitirmos que o nome dEle, que a glória dEle, que os valores dEle nos queimem. Eu creio que nós precisamos de um novo batismo de arrependimento, de temor, de quebrantamento, menos de nós mesmos, menos das nossas vaidades, menos do nosso ego, mais dEle, que Ele cresça e que eu diminua. Feche os seus olhos. Tem batalhas que você não precisa entrar. Eu queria perguntar para você: quais são as tuas batalhas? Que batalhas você tem se envolvido nesses dias? E em quantas delas você tem encontrado o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Permita que o Espírito Santo tenha liberdade na sua vida, não como um turista, não como um visitante, mas como o Senhor, aquele que foi dado para lhe instruir para o caminho eterno, aquele que tem a liberdade e a condição de tirar as impurezas, aquilo que é mal, vil, desprezível, passageiro, as coisinhas do nosso coração, das nossas vidas, para aquilo que é eterno venha e prevaleça e permaneça. Senhor, nós queremos te dar graças por essa manhã, por esse dia. Queremos te dar graças porque servimos a um Senhor que é soberano sobre todas as coisas. Nós te exaltamos, Senhor, adoramos o teu nome nesse lugar. Obrigado, eterno Deus, porque o Senhor tem falado, proclamado aos nossos ouvidos. O Senhor tem nos chamado a um nível de relacionamento muito maior, de intimidade, de entrega. Espírito Santo, nós desejamos viver esses níveis de autoridade, de entrega, de devoção, de quebrantamento, num nível maior, muito maior. Liberta-nos de nós mesmos, Senhor. Liberta-nos dos valores denominacionais, dos valores passageiros, das coisinhas. Liberta-nos, Senhor, daqueles sentimentos medíocres. Liberta-nos de caminharmos, ó Deus, assim sob a pressão da mediocridade, do espírito de religiosidade. Liberta-nos, Senhor, livra-nos disso. Leva-nos a ir além. Leva-nos a viver medidas exponenciais da intimidade, do poder, da santidade, da ação poderosa do Senhor, da condição de discernir, de amadurecermos vendo o Senhor agindo, discernindo as batalhas, tirando os pés, tirando as mãos, recuando nos momentos, Senhor. Ó Deus, quando o Senhor nos diz não entre, não queremos insistir, nos permita a recuarmos e avançarmos, tão somente quando o Senhor falar: meu nome está em jogo, meus valores estão em jogo, o nome de Jesus está sendo enxovalhado, está sendo lançado, o nome de Jesus está sendo desprezado. Agora entra porque são valores do reino. Dá o teu testemunho, levanta a tua voz, seja profético, seja um sacerdote na sua geração. Ajuda-nos a discernir esse momento. Oro, ó Deus, pedindo a tua bênção a essa igreja, a essa família, a esses jovens, a essas crianças, Senhor. Ó Deus, oro para que o Senhor os fortaleça, oro para que o Senhor os abençoe, oro para que a graça do Senhor, ó Deus, dê a cada um deles uma nova condição. Ó Deus, amadureça-os no processo, na caminhada, na dinâmica da ação do teu Espírito Santo. Amadureça mesmo esse coração, Pai. É tempo da tua igreja, ó Deus, caminhar, ó Deus, e não apenas caminhar, mas de correr em direção ao projeto, à proposta, à carreira que nos está proposta, Senhor. Graças por essa manhã, pela tua presença, pela tua palavra. Nós te agradecemos.
Nós te louvamos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém, queridos? Aleluia. Que o Senhor te sustente, que o Senhor dê graça nessa nova semana e dê vitória. Que você exercite a tua musculatura espiritual a ponto de discernir aonde é que você está colocando os pés. Se essa batalha não vale a pena, se essa coisa tem muito de você, recua, tira, antes de você ser ferido demais, tira o pé, recua, ok, queridos? Amém? Forte abraço, um bom domingo, uma boa semana para cada um, em nome de Jesus. Caminhe em paz e vitória.